Salve, 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 torcedor corintiano do Brasil e do mundo. Primeira derrota do Corinthians no Campeonato Paulista para adversário que sempre no Paulistão acaba gerando pra gente muitos problemas, a equipe do Red Bull Bragantino. O Corinthians foi até Bragança Paulista na esperança de fazer uma segunda vitória que daria uma tranquilidade, principalmente para jogar o jogo do domingo contra a equipe do São Paulo, um jogo importante para a equipe corintiana. O Dorival Júnior optou para deixar um time misto, mais do que misto, apenas o Hugo foi o titular. Vamos passar a escalação dos atletas aqui para vocês. O Hugo foi o goleiro, Kaká fingindo que era lateral direito, Tchoca, Gabriel Paulista fazendo sua estreia, Hugo na lateral esquerda, Bahia, Dieguinho, Vitinho, Charles, Guinegão e Pedro Raul. Esse foi o time do Corinthians que entrou em campo em Bragança Paulista para tentar pelo menos um empatezinho que daria uma boa margem para o Corinthians nos próximos jogos, alguns até poupar alguns atletas só para jogar o Paulistão. Mas não foi isso que aconteceu. O Corinthians acabou sendo dominado pela equipe do Red Bull Bragantino durante todo o jogo. Alguns jogadores que eu vou destacar aqui para vocês acabaram ficando numa situação até constrangedora durante o jogo, mas eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Esses jogadores que entraram em campo fizeram um primeiro tempo péssimo. Mas no começo da partida, o Corinthians teve uma chance que foi perdida dentro da área. Um chute do Charles, uma bola meio moscada ali, meio mascada dentro da área. E acabou sendo perdido um gol ali. Logo no começo, que poderia ter mudado a história do jogo. Pelo menos no início, né? Ter aberto o placar, dado um pouquinho mais de tranquilidade. Mas o Corinthians não conseguiu fazer esse gol. Logo nos 18 minutos, eu percebi que o jogador que entrou ali da base, o Bahia, que está sendo bem testado para ver se ele poderia integrar os profissionais ou não, o que será feito com ele. Ele estava muito nervoso. Nos 18 minutos de jogo, ele fez um recuo de bola ali que o Hugo teve que se virar para fazer uma defesa. Ele tocou a bola na fogueira para o Hugo. O Hugo teve que chutar de perna esquerda ali, um chute meio esquisito. Então o Bahia já não estava legal durante a partida. E aos 35 minutos de jogo saiu o gol do Red Bull Bragantino, numa falha do lateral Hugo. Por que o lateral Hugo? Ele não prestou atenção na jogada que foi feita, na verdade, a movimentação do Sacha. E essa movimentação do Sacha, a princípio ele tinha até entendido. Ele deu um espaço para que o Sacha ficasse impedido. O John segurou a bola pelo lado esquerdo, puxou para a perna boa, para a perna direita, e o cruzamento foi feito fechadinho dentro da área. O Hugo deu condições para o Sacha. Se ele tivesse dado um passinho para a direita, ou para fora da área, vamos dizer assim, o Sacha estaria impedido, o gol seria invalidado. Mas ele dormiu no ponto, o Sacha deu uma volta por trás dele, apareceu à frente ao Hugo. O Hugo pensou que a bola não ia para dentro do gol, acabou sendo colocada para o fundo da rede. Então, o Hugo já deu a primeira mancada nesses minutos de jogo, aí nos 35. Depois, aos 39, o Bahia se mostrava cada vez mais perdido naquele meio de campo. O meio de campo estava praticamente um passeio para a equipe do Red Bull Bragantino, o John dominando aquele setor e o Bahia não se encontrava, não conseguia achar de forma alguma os atletas para poder fazer a marcação básica de um volante. Isso foi até o fim do primeiro tempo. Logo no segundo tempo, o Dorival Júnior já sacou que esses jogadores não iriam conseguir segurar o Red Bull Bragantino. Então ele tirou Pedro Raul lá do ataque, coitado, correu ali à toa, né? Não conseguiu chegar a bola para ele nenhuma que ele pudesse finalizar, então tirou o Pedro Raul, o Tchoca da zaga, que eu acho que foi um erro do Dorival por ele ter mantido o Tchoca, e o Bahia. Eu vou explicar daqui a pouco porque ele teria ter mantido o Tchoca no jogo. Não entendi porque sempre o escolhido para sair dessa formação de 3 zagueiros é sempre o Tchoca, mas só Deus sabe o porquê. Saíram então Pedro Raul, Tchoca e Bahia e entraram Bidon, Mateuzinho e Carrilho no jogo. Poucos minutos depois, aos 57 minutos do segundo tempo, Hugo falha de novo, gente. Uma bola lá pelo lado esquerdo, ele poderia ter feito um passe mais simples, deu aquele passe no meio da pequena, próximo ali à área, né, naquela linha, na meia-lua do círculo central, ali um pouquinho mais atrás, na intermediária, contra-ataque para a equipe do Red Bull Bragantino. Parece replay de uma jogada do ano passado com falha do Hugo. Errou o passe à frente, ele teve todo o campo para correr atrás do Lucas Barbosa. Lucas Barbosa, lento como é, não foi alcançado. O Hugo foi correndo atrás dele até chegar próximo à linha da área.
Novo passe para o John. Aí vamos mais um personagem péssimo da equipe do Corinthians, Kaká. Foi driblado. O John chutou, puxou para a perna boa, que era a direita do Kaká, e chutou com a perna esquerda. O Kaká vendido na jogada. Não teve o que fazer o Hugo. Gol do Red Bull Bragantino. Ampliado o placar para a equipe do Red Bull Bragantino. 2-0. M3 pontos fez o Kaká. Não conseguiu sequer ganhar uma jogada no mano a mano de quem estava jogando do lado dele. Inacreditável o Kaká. Aí eu não entendo porque que o Dorival optou por tirar o bendito do Tchoca e deixar o Kaká. É inexplicável. Acho que ele vai responder na coletiva o que ele diz sobre essa jogada. Aí o Dorival já sentiu que não daria mais uma vez a manter aquele jogo com aqueles atletas que estavam e fez a troca. Tirou o Hugo, que deveria ter saído no primeiro tempo, que jogou muito mal no primeiro tempo, e tirou o Charles. Colocou no lugar dele o Bidu e Yuri. O Corinthians melhorou. Conseguiu ir para o campo de ataque, fazer as jogadas, pressionar um pouco o Red Bull Bragantino, mesmo estando perdendo por 2-0. O Corinthians conseguiu atacar, conseguiu pressionar. E aí teve uma chance aos 70 minutos ali, uma bola perdida pelo lado direito, o Mateuzinho fez o cruzamento, o Mateuzinho também entrou na partida, né? O Mateuzinho também entrou na partida, cruzamento pela direita, a bola chegou em condições para o Yuri Alberto. O Yuri Alberto acabou chutando uma bola e não acertou o gol, mas perdeu uma grande chance, poderia ter diminuído o placar e mudado a história, não sei se é a história, mas sim o placar e dado um fôlego para o Corinthians, mas não fez, perdeu um lance e o Corinthians acabou não fazendo esse gol. E aí, no final, para coroar ainda a participação do Kaká, espero que seja a última com a camisa do Corinthians, mais um lançamento às costas para o Kaká, no mano a mano, com o jogador da equipe do Red Bull Bragantino. Conseguiu passar do lado dele, driblou o atleta e deu um chute no canto, fez o terceiro gol do Red Bull Bragantino. Ou seja, o Dorival Júnior vai ter que conversar muito com esses atletas para que eles fiquem atentos, porque eles são as trocas imediatas do time do Corinthians até então. Espero que nos próximos dias haja uma definição do Kaká, que pelo jeito não vai realmente continuar no Corinthians, pelo menos ele não demonstrou que merecia no jogo de hoje. Então, o destino dele para mim já está selado. O outro que também o destino deveria estar selado é do Hugo. Realmente não tem condições de jogar no Corinthians, uma pena. O atleta tem muitas deficiências técnicas, repete erros que já ocorreram no passado. Uma pena, mas um jogador que não tem condição de jogar na equipe corintiana. Falando de outros atletas, Gabriel Paulista, sua estreia, poderia ter sido melhor, mas uma zaga totalmente desmantelada, sem um jogador de qualidade ao lado dele, fica difícil. Mas para mim ele fez um bom jogo, fez boas intervenções, uns pega pesado. Então, uma estreia não boa pelo resultado, mas boa pelo jogador que pode se demonstrar aí durante o campeonato, o Gabriel, o Paulista. Hugo, fora abaixo da média, a Bahia se sentiu muito nervoso, Dieguinho apareceu durante o jogo, fez boas jogadas, mas não teve boas conclusões, chutou bolas para fora, bolas que ele deveria fazer, na perna boa, chutou bola para fora. O Charles, para mim, não foi tão mal, fez a parte dele, pode ser um jogador útil durante o ano aqui, então fez boa participação. O Guinegão quase não apareceu, mais luta do que tem qualidade, uma pena, mas vai ser mantido. Pedro Raul mal pôde mostrar o futebol dele, né? A bola não chegava para ele. Então, algumas situações que aconteceram aí do Corinthians durante esse campeonato paulista, espero que se ajustem essas opções. E para finalizar aqui, Mateuzinho muito bem, Bidon sumido, Carrilho também sumido durante o jogo, mostrou pouco futebol aí durante a sua participação nesta partida. O Dorival Júnior, pelas substituições, acabou colocando toda a sua artilharia para dar rodagem para os atletas, manteve seu plano para que eles pudessem jogar bem aí no campeonato no final de semana contra o São Paulo. Mais uma rodada, a terceira rodada do Campeonato Paulista. Tá aí um raio-x de Corinthians 0, Red Bull Bragantino 3. Uma pena o Corinthians ter desperdiçado essa oportunidade de testar os seus reservas e que eles pudessem mostrar um bom futebol. Beleza, rapaziada? Um abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Vai Corinthians. Espero que melhore o próximo jogo, porque vai enfrentar o São Paulo jogando em casa e precisa vencer. Vai ficar tranquilo no Paulistão. Um abraço e vai Corinthians.